Boa noite. Primeiramente, sejam muito bem-vindos à quarta palestra da grade especial voltada ao público do ensino médio. Meu nome é Guilherme Gordim Rané e eu sou membro da comissão organizadora da Semana da Química. Antes de tudo, eu vou passar alguns avisos para vocês. O primeiro é que a presença será contada automaticamente pelo Zoom, então não há necessidade de se preocupar. Além disso, nós enviaremos um formulário de perguntas e feedback pelo chat. Então, fiquem atentos, porque as perguntas devem ser feitas somente por este formulário. No final da palestra, realizaremos o sorteio do livro Aplicações da Química Teórica no Estudo de Materiais, Métodos in situ para Nanomateriais, o qual os participantes da palestra de ontem estão concorrendo. Todos vocês que estão nessa palestra de hoje estarão concorrendo ao sorteio do livro Teoria dos Jogos, que será realizado no final da palestra de amanhã. Para finalizar, todas as palestras serão gravadas e posteriormente disponibilizadas no YouTube. Dados os avisos, essa é a palestra Química dos Oceanos, a qual será ministrada pela professora doutora Elizabeth de Santos Braga, que é mestre em Oceanografia Física em 1989, área de Oceanografia Química pelo Instituto Oceanográfico da USP. Doutora em Oceanografia Biológica pelo Instituto Oceanográfico da USP, com sanduíche em Oceanografia Química na Universidade de Bretanha Ocidental, na França. Pós-doutorado em Oceanografia Química na França, na Espanha e na Guiana Francesa. Tem atuado no Programa Antártico Brasileiro desde seu início, participando de várias expedições à Antártica. Realiza pesquisas na área de oceanografia química, ecologia de ecossistemas marinhos e costeiros, poluição marinha, ciclo do carbono no mar. Atua em educação ambiental com vários projetos educativos voltados a escolas nas bases de pesquisa e museu do Instituto Oceanográfico e junto às escolas e feiras de ciência. Por vários anos, lecionou junto ao ensino médio, público e privado. Possui muitas milhas náuticas navegadas a bordo de embarcações de pesquisas nacionais e estrangeiras, tendo atravessado várias vezes o Oceano Atlântico, o Atlântico Sul, e ido ao continente Antártico. Atualmente, é diretora do Instituto Oceanográfico da USP. Bom, desejo a vocês uma boa palestra e passo a palavra para a professora Elizabeth. Boa noite a todos, é um prazer participar da semana da 38ª 38ª. Semana de Química, é um prazer enorme, eu agradeço toda a comissão organizadora por esse convite, é a primeira vez que eu participo, e essa semana ela é tradicional, já está completando aí os seus 50 anos, é isso? Isso. Meu 50 Deus, anos que do maravilha! Foi Maravilha. O ano Instituto passado. Oceanográfico... Oi? 50 anos do IQ foi ano passado. Aí, Ah, tá. Mas ainda está recente. Então, e nós aqui do Instituto Oceanográfico somos uma unidade mais nova em relação ao Instituto de Química. Nós completamos esse ano 75 anos de fundação e fomos incorporados à USP em 1951. Então, é um prazer falar com vocês sobre a composição química da água do mar, e eu agradeço mais uma vez a comissão organizadora pelo convite e todos os patrocinadores desse evento, né? Espero que esse seja o início de várias outras oportunidades em conjunto. Então, eu vou falar com vocês sobre o que tem na água do mar que a faz salgada, que a faz diferente da água doce, né? Então, muita coisa olhando ali para a água do mar, a gente se pergunta, né? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente navegar, né? Por esse oceano, conhecendo um pouquinho mais sobre ele. Deixa eu ver se consigo fazer. Vocês conseguem ver? Não sei. Estão conseguindo? ainda não, professora. Ainda não? Então, deixa eu voltar aqui.
Ainda não também, né? Agora foi. Foi? Foi. Tá em tela. Vou pôr em grande. Tá ok? Sim, tá ótimo. Beleza. Bem, então, como fui apresentada pelo Guilherme, então, eu sou professora no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. A oceanografia é uma ciência multidisciplinar que estuda os oceanos, considerando várias áreas, né? Oceanografia física, oceanografia química, oceanografia biológica e oceanografia geológica, cujo objeto de estudo dessa ciência são os oceanos, né? E a minha área é mais a oceanografia química, sobretudo os constituintes ditos nutrientes que vão fazer parte dos organismos. Então, vamos olhar um pouquinho a composição química da água do mar, né, considerando o 2021 um ano muito especial para a oceanografia e para os oceanos, porque é o ano da década, é o início da década do oceano declarada pela ONU, onde todos os olhares do mundo vão estar especialmente voltados aos oceanos e seu papel nesse planeta Terra, né? Então, a década do oceano começa e ela é voltada para a sustentabilidade, ou seja, como que a gente poderia usar os recursos dos oceanos de maneira sustentável e preservar as áreas que a gente acha mais sensíveis e frágeis. Então, quando a gente olha a origem do planeta Terra, a gente verifica que era uma massa de poeira cósmica girando no espaço, de modo que os componentes mais pesados foram se organizando no centro e os componentes mais leves no seu entorno. E há também, isso é chamada teoria, a hipótese nebular, que justifica a formação de vários planetas. E existe também uma outra teoria de que duas massas em rotas que se que proporcionaram uma colisão. Na hora que essas rotas estavam ali, essas duas massas estavam quase por colidir, elas passam uma do lado da outra e é levantada uma onda de matéria, e essa onda de matéria se desprende da origem ao nosso planeta. A hipótese nebular, ela é a mais plausível e ela é aplicada a quase todos a origem dos demais planetas. E aí a gente se pergunta, e a água nesse nosso planeta, como é que ela veio ali a formar esses grandes corpos de água? Então, a gente tem aí uma explicação sobre a condensação, saindo vapor d'água do interior do planeta, e também a condensação. Vamos passar adiante aqui, que com a imagem fica mais fácil. Então, imaginem aí uma nuvem de poeira cósmica no espaço, se organizando, de modo que os elementos mais pesados ajuntaram, agruparam no centro, e os elementos mais leves no entorno. Na época, havia muitos elementos radioativos. A Terra, inicialmente, nesse protoplaneta, um planeta ainda não formado, ele tinha aí um volume maior e uma temperatura extremamente alta, e aqui a gente já vê a formação do nosso satélite, a Lua. E haviam muitas reações químicas e os decaimentos dos elementos radioativos. Com o passar do tempo, esses elementos foram se agrupando, de modo que os mais densos ficaram no seu núcleo, no núcleo da Terra, que a gente hoje conhece, que tem uma grande quantidade de níquel e ferro, né? E a parte mais externa foi se resfriando, formando a crosta terrestre, que a gente vê que tem vários átomos de silício e alumínio. E o meio a gente tem ali silício e magnésio, né? E a gente viu que o planeta, inicialmente, então, com maior volume, alta temperatura, organização dos elementos químicos, e aí a gente tem uma eliminação de vapor d'água proveniente das reações químicas e uma formação de
uma atmosfera bastante densa, muito carregada em vapor d'água, e, portanto, escura, né? Quer dizer, a crosta foi se resfriando, formando uma casquinha mais sólida, mas envolta de muitas nuvens, né? Então, numa época de um intenso intemperismo, até que essa crosta, em processos de água, vapor d'água atingindo temperaturas mais baixas da estratosfera, se condensava, caía na forma líquida, resfriava a crosta terrestre, que ainda estava quente, evaporava, encontrava a temperaturas mais baixas, condensava, e com esse processo, repetidamente, foi ocorrendo o resfriamento da crosta, até que parte da água ficou aprisionada em grandes depressões, né, conhecidas aí como os oceanos. Então, se a gente olhar o planeta Terra hoje, a gente vê uma casca, né, silício e alumínio, a crosta terrestre, a gente vê um miolo, né, um centro ainda bastante quente, formado sobretudo dos elementos mais densos, níquel e ferro, e aqui um magma, uma solução mais fluida, um material mais fluido, que normalmente é eliminado pelos vulcões, que é formado principalmente de silício e magnésio. Então, no momento do resfriamento do nosso planeta, nos primeiros momentos de resfriamento, a gente tinha grande quantidade de água presa em uma grande depressão e uma massa de terra emersa, né? Então, aqui chamada de Pangeia, e o entorno a gente tem um mar chamado Pantalassa, ou Mar de Tétis. À medida que o tempo geológico foi passando, essa placa de terra emersa foi se reposicionando, porque essa crosta se encontra sobre um fluido, então há um movimento de placas chamado de aí, movimento tectônico, e à medida que o tempo foi passando, os continentes foram se individualizando e se separando. Então, esse mar aqui é o mar mais antigo, que é o Oceano Pacífico. E essa abertura aqui que a gente vê é o Oceano Atlântico se formando. Então, há uma diferença de tempo, né? E em relação ao Pacífico e o Atlântico, e há também uma diferença de oxidação de matéria, porque a matéria que estava no Oceano Pacífico já está sendo trabalhada há mais tempo do que a matéria dissolvida e particulada presente no Oceano Atlântico. Então, se a gente olhar o fundo dos oceanos num planisfério aqui, tirando a água, a gente vê que existem cordilheiras que separam as bacias oceânicas. O Oceano Pacífico, então, é o maior oceano, né, com uma área de 165.246 vezes 10 a sexta quilômetros quadrados e um volume de 707.555 vezes 10 a sexta quilômetros cúbicos. Aqui a gente tem o Atlântico, que vem em segundo lugar, com uma quantidade uma área de 82.441 vezes 10 a sexta quilômetros quadrados e um volume de 323.613 quilômetros vezes 10 a sexta quilômetros cúbicos. A profundidade média do Oceano Pacífico é de mais de 4.000 metros. A profundidade média do Oceano Atlântico é quase 4.000 metros. E o menorzinho deles é aqui o Oceano Índico, com uma profundidade média, né, de 3.963 metros. Então, se eu considerar a profundidade média dos oceanos, dos três maiores, a gente tem ali uma profundidade de 4.000 metros, né, 4.117 metros. Imagina isso em termos de volume de água, né? E a gente tem também locais onde a profundidade atinge mais de 15 quilômetros, ou 15.000 metros, no caso das fossas das Marianas. Então, é muita água presente na forma de oceanos, e se nós fizéssemos um balanço, né, um inventário da água no nosso planeta, vamos verificar os números vezes 10 a 15 quilos. Então, nós temos na forma de rios e cachoeira, 1 vezes 10 a 15 quilos de água. Na forma de lagos de água doce, 125 vezes 10 a 15 quilos de água. Na forma de lagos salgados, mais mares internos, 104 vezes 10 a 15 quilos de água. Então, o total na superfície da Terra é 230 vezes 10 a 15 quilos de água aqui, praticamente sobre os continentes.
na forma de geleiras e picos de gelo, nós temos um valor alto, 29.300 vezes 10 a 15 quilos de água. Misturado com solo e infiltrado, 70 vezes 10 a 15 quilos de água. Na forma de lençol de água, 8.400 vezes 10 a 15 quilos de água, totalizando 37.770 vezes 10 a 15 quilos de água nesses compartimentos e 230 aqui nesses compartimentos. E se eu observar o tanto de água que tem na forma de oceanos, eu vou ver aí um valor de 1.322.000 vezes 10 a 15 quilos de água. Sem dúvida alguma, o maior reservatório de água no planeta Terra está na forma de água salgada. Né? Só que a substância água é a matriz dessa solução, né? E dessa mistura. Então, na verdade, nós temos a água na forma de picos de gelo e rios, nós temos a água presente na forma de vapor, né? Na atmosfera, nós temos a água também na forma de gotículas, e aí nós percebemos o quê? Que se nós observarmos a fração de água doce em relação à fração de água salgada, os oceanos, eles contêm 97,5% da água, enquanto a água doce, que é uma água preciosa, né, ela representa 2,5% aí da disponibilidade de água no nosso planeta, sendo que uma boa parte já está com qualidade deteriorada, né? Então, a gente tem aqui um reservatório, um inventário, uma fração de água doce que circula entre os compartimentos, porque, de toda forma, a molécula de água ela vai fazer o ciclo, ela vai estar, ora, dentro de um organismo vivo, na biota, né? Ora, ela vai estar no ambiente, na forma aí de vapor, na forma de água líquida, na forma dentro de rios, ou fazendo parte de represas, fazendo parte de água infiltrada ou água subterrânea. Então, nós vamos ter que a molécula de água ela vai transitar por esses compartimentos, sendo que, se a gente trabalhar com tempo de residência, o tempo de residência da molécula de água na forma de vapor na atmosfera é de alguns dias, enquanto o tempo de residência da molécula de água no compartimento bastante grande, que são os oceanos, é maior, sobretudo se ela é carregada por correntes de subducção e essas moléculas vão para águas mais profundas, né? Até que ela retorne aí à superfície e faça parte da ciclagem, para a atmosfera, por exemplo, ela vai demorar um certo tempo. Tá? Então, a água é a matriz ali que vai receber esses sais e vai dar essa característica especial à água do mar. A substância água já é uma substância extremamente especial, anômala, e que vai ajudar muito a gente ter a vida no planeta Terra e a gente ter também as propriedades que estão ligadas à água do mar. Então, lembrando, né, a água é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Lembrando que o oxigênio é altamente eletronegativo, essa eletronegatividade ela atrai os elétrons, né, dos átomos de hidrogênio, fazendo com que haja uma polaridade interna, né, uma divisão de cargas, o lado do oxigênio fica mais negativo e o lado dos hidrogênios fica mais positivo. Essa divisão de carga interna, ela faz com que uma molécula de água, H2O, uma coisa tão pequenininha, tão bonitinha, com peso molecular pequeno, 18 unidades de massa atômica e sem carga, né? Mas com uma divisão de cargas interna que faz com que, quando uma molécula de água se aproxima de outra, não há uma indiferença, em sim uma organização de modo que o lado positivo de uma fique em direção em proximidade com o lado positivo da outra, formando o que nós chamamos de pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio, elas vão dar uma característica à substância água de um líquido associado,
ou seja, um líquido onde as moléculas têm uma certa atração e promovem aí uma coesão maior desse líquido, que oferece uma série de propriedades anômalas em relação a outras substâncias de baixo peso molecular. Então, nós temos aí a formação dessa polaridade, fazendo com que haja aí um ângulo entre os hidrogênios e fazendo com que as moléculas se associem, formando a substância água. Aí a pergunta, como que a água se encontra, como se encontra como é a organização da água? No estado sólido, líquido e gasoso. Como é que essas moléculas estariam arranjadas? Então, a gente verifica que, no estado sólido, há um máximo de organização das moléculas, formando aí poliedros, de modo que há um vazio aqui, um espaço que permite com que essa organização, as moléculas, com essa organização, a substância água no estado sólido fique menos densa, né? De modo que aí a gente vê nos oceanos, por exemplo, a formação dos icebergs, e a gente tem ali o quê? A gente tem uma organização tal, de modo que há uma junção das moléculas de água formando o gelo, que ele não é totalmente doce, porque na hora da formação desses agrupamentos de moléculas de água, há o aprisionamento de núcleos salinos, né? Então, há aí os núcleozinhos de sal e, essencialmente, uma grande organização de moléculas de H2O. No estado de vapor, a gente tem o máximo de energia cinética, o máximo grau de liberdade entre as moléculas. E aí se pergunta, nós nos perguntamos como estaria a organização, como estaria a organização das moléculas no estado líquido. Há um misto de moléculas mais organizadas com moléculas mais livres, inclusive que auxilia muito o poder de dissolução que a água tem. A água é um solvente universal, na sua forma líquida, ela vai ter essa possibilidade de estar aí fazendo a solubilização de diversas substâncias. Aqui a gente tem a água organizada no estado sólido, no máximo de organização. A gente tem a questão do continente antártico, que no período de verão a gente tem o degelo das bordas, então o continente tem uma camada de gelo no seu entorno menor do que no período de inverno, onde há uma formação de uma camada de gelo em torno do continente, as moléculas estão ali organizadas no estado sólido, e a gente tem quase que a duplicação do tamanho do continente, considerando aí a crosta de gelo formada no seu entorno. No estado líquido, a gente tem esse misto de moléculas organizadas em clusters e moléculas livres. E na interface ar-água, nós temos uma formação de uma película, uma camada de moléculas superorganizadas que oferecem, inclusive, uma tensão superficial que permite até que certos organismos andem sobre a água como insetos, né? E permite aqui a formação dessa imagem aqui de formação de gotas, que não é imediata, e sim há aí uma resistência na separação dessas gotas aí devido à tensão superficial. E na forma gasosa, é essa forma mais livre, que aí inicialmente na formação do planeta, essa camada era grande em função da temperatura da parte que estava se solidificando do planeta, do protoplaneta, e a maior parte da água então estava na forma de vapor. A água é uma substância incrível, uma substância anômala, cujo calor específico é o mais alto de todos os sólidos e líquidos, exceto da amônia líquida. O calor latente de fusão é o mais alto de todos, exceto da amônia. O calor latente de evaporação é o mais alto de todas as substâncias.
A expansão térmica, a temperatura de máxima densidade da água, estou sempre falando de água pura aqui no caso, diminui à medida que aumenta a salinidade. Então, para a água pura, a gente tem a densidade máxima a 4 graus, à medida que eu adiciono sal, isso vai se modificando. A tensão superficial é a maior de todos os líquidos. O poder de dissolução, em geral, a água dissolve mais substâncias e em maiores quantidades que qualquer outro líquido. A constante dielétrica, a água pura tem a mais alta de todos os líquidos, à exceção do peróxido de hidrogênio e do HCN. A dissolução eletrolítica é muito pequena, forma pouco H+ ou H-, a transparência é relativamente grande, a condução de calor é a mais alta de todos os líquidos, a viscosidade molecular é menor que a maioria dos outros líquidos, considerando aí temperatura comparável. Então, nós temos aqui alguns destaques que eu gostaria de fazer. Por exemplo, o calor específico é muito importante, porque a água com alto calor específico, ela demora para aquecer, mas também ela demora para esfriar, fazendo com que a circulação dos oceanos remova calor das regiões mais quentes e distribua para as regiões mais frias no processo de circulação dos oceanos. Por isso, hoje em dia, quando nós falamos em mudanças climáticas, nós não temos como isolar a participação dos oceanos nessas mudanças, porque os oceanos, com a sua circulação e com essas propriedades ligadas à água, fazem com que haja uma temperança climática. Então, nós temos hoje uma temperatura mínima ali no Polo Sul, menos 18 graus, menos 70 graus, me desculpe, e uma temperatura máxima ali em torno ali das regiões ali da Arábia Saudita, com 48, 50, até mesmo 50. Agora a gente está vendo um aumento grande de temperatura nessas regiões, porque nós temos aí o aquecimento global. Então, nós estamos emitindo CO2, aumentando gases estufas na atmosfera e mexendo com essa temperança climática. Então, desculpa, aqui nós temos um outro ponto que eu gostaria de realçar, é aqui a transparência. A vida na Terra, ela começou quando aquela atmosfera, aquele vapor de água, começou a se condensar e ficar preso na superfície com a modificação da temperatura, a diminuição da temperatura do protoplaneta, a formação da crosta, né, e o aprisionamento de grande parte da água na forma líquida, nas grandes depressões. Então, no momento que a atmosfera se limpou, a gente teve o domínio, o aparecimento e o grande domínio dos processos de fotossíntese com a eliminação de oxigênio. Então, a transparência ela é muito importante para que sejam efetivadas as reações de fotossíntese, né? Então, imagina que a água, pelo fato de ela ter uma transparência, ela pode dar lugar ao desenvolvimento de organismos que fazem a fotossíntese, como as algas, as microalgas, as macroalgas, que são extremamente importantes na cadeia alimentar dentro dos sistemas aquáticos, e não menos com valor, né, dentro dos oceanos, um valor grande. E a condução de calor, então, é extremamente importante também para que a gente tenha esse acoplamento entre ar e mar, atmosfera e oceanos. Então, essas propriedades da água pura, né, um alto calor latente de fusão, um alto calor latente de evaporação, fazem da água um excelente veículo de transporte de calor, então remoção de calor de regiões mais quentes e levando calor às regiões mais frias e fazendo com que a diferença de temperatura no nosso planeta não seja tão grande como se não houvesse essa distribuição.
né? Então, o papel dos oceanos nesse sentido, em função das propriedades da água, é extremamente importante. A alta transparência, então, nós temos que a água do mar ela acaba funcionando como um prisma. Então, alguns comprimentos de onda, eles desaparecem mais rapidamente nas águas superficiais e alguns comprimentos de onda atingem profundidades maiores. Quando a gente está no mar, a gente vê duas colorações básicas, o esverdeado e o azulado, ou o índigo blue. Em alto mar, nós vemos os oceanos com uma cor azul muito forte. Normalmente, justamente considerando a extinção da luz, né, com a profundidade, nós verificamos que o azul ele penetra mais e o verde penetra menos. Então, nós, às vezes, identificamos regiões mais rasas por uma mudança na coloração da água. Então, regiões mais rasas têm um tom esverdeado e regiões mais profundas têm um tom azulado, indo até o azul profundo ou o índigo blue. E o comprimento de onda, que tem uma energia adequada para o desenvolvimento dos organismos fotossintetizantes, ou seja, adequado para a captação de fótons, né, e transformação de energia luminosa em energia química, né, ATP, né? Então, essa carga está aqui mais nessas três cores, e, sobretudo, aqui o laranja e o amarelo, seguido do verde. Então, nós temos aí uma relação entre a transparência e qualidade de luz que leva aí à produção primária, que é o início da cadeia alimentar, que possibilita a vida nos meios aquáticos e, então, a vida nos oceanos. Então, a gente tem a formação do planeta como uma organização de matéria, né, numa massa de poeira e gases, a origem da água como um produto de reações químicas, evaporações e precipitações, até o aprisionamento dessa água nas grandes depressões. E nesse processo de intemperismo, onde a Terra teve muitas tempestades, emanações vulcânicas, descargas de raios, houve uma lixiviação, muito material solto sobre a Pangeia, ou os continentes, os protocontinentes, né, foram lavados, e a maioria dos átomos, foi levada para as bacias oceânicas, sobretudo aqueles que menos se combinam com outros materiais. Então, a gente tem aqui a água do mar como um receptáculo que recebeu material lixiviado durante todo o processo de formação do planeta, fazendo uma grande distinção entre o conteúdo de sais, né, em água do mar e o conteúdo de sais na água doce, água de rios, água de fontes, água de lagoas. Esse processo vem de bilhões de anos de transporte de material, né? Sendo que, quando a gente olha a água do mar, hoje a gente fala assim, bom, a água do mar, ela é salgada ou ela é salina? Na verdade, ela é os dois, porque ela tem grande presença, né, a maior quantidade de cloretos e sódio, formando aí o cloreto de sódio, que vai dar esse sabor salgado. Porém, existem outros sais na água do mar, além do NaCl. Praticamente, nós temos na água do mar toda a tabela periódica. Tudo que foi lixiviado, né, e atingiu as grandes depressões, é praticamente um mostruário, né, de todos os componentes que haviam ou que participam da formação do planeta. Naturalmente, as concentrações são diferentes. Alguns elementos estão presentes em grandes quantidades e outros elementos estão presentes em pequenas quantidades. Então, nós temos ouro no mar? Temos quantidades traços, parte por bilhão, parte por trilhão. Nós temos outros
Outros átomos em maior quantidade? Sim, acabamos de ver. Temos grandes quantidades de cloro, temos grandes quantidades de sódio. Mas se eu sintetizar um elemento num laboratório e ele escorrer pela pia, um dado momento geológico, mais rápido ou menos rápido, esses elementos vão atingir os oceanos. Então, acaba que os oceanos congregam todos os elementos da cadeia, da tabela periódica, sendo que alguns estão em grandes quantidades. Quais? Então, o cloreto, o sódio, o enxofre, o magnésio, o cálcio, o potássio, o carbono, na forma de bicarbonato, sobretudo, o bromo, o estrôncio, o boro, o flúor, e o flúor. Esses componentes, eles fazem parte da composição da água do mar, fazendo uma porcentagem maior do que 90%. Vamos olhar essa proporção. Os demais elementos estão presentes em pequenas quantidades. Então, esses grandes elementos são chamados constituintes maiores da água do mar e os demais constituintes menores da água do mar. Quando a gente pensa em salinidade, teor de sais seria uma definição mais geral, né? Dos sais presentes na água do mar. Então, salinidade é um termo que eu uso para identificar a quantidade de sais na água do mar em gramas por quilo. Se eu considerar, então, algumas amostras de água do mar, Pacífico Norte, superfície meio e fundo, Pacífico Sul, superfície meio e fundo, peguei as amostras de água. Atlântico Norte, superfície meio e fundo. Atlântico Sul, superfície meio e fundo. Índico, né? Eu vou fazer análise dos componentes dessa água e vou verificar também que a salinidade média dessa água é uma quantidade de 35 gramas de sal por quilo de água. Então, eu pego lá a salinidade de uma região, por exemplo, da 38, a outra dá 34, a outra dá 36, né? Nessas diferentes amostras que foram coletadas. Determina-se a quantidade de sal, pode ser por gravimetria. Se eu tiver 10, 15, 20 amostras, posso fazer evaporação, mas vou perder voláteis, né? Pode ser por titulação. Posso fazer uma titulação, tá? Com nitrato de prata, determinar o teor de cloretos, brometos e iodetos, depois eu transformar isso em salinidade, usando aí um dado experimental, mais ou menos 1,89 vezes a clorinidade, eu vou ter a salinidade da água do mar. E posso usar também métodos físicos, trabalhando com a condutividade, determinando a salinidade da água do mar. A composição média da água do mar do mundo todo, então, se eu variar lá de 40 para 34, 33, fazer uma média, eu vou obter uma salinidade de 35 gramas por quilo, considerada uma salinidade da água normal. Em oceanografia, nós compramos uma ampola de água normal para calibrar nos nossos equipamentos, para poder fazer análises de águas de diferentes profundidades e latitudes, longitudes, e usando uma padronização, um material certificado, conhecido como água normal, 35 gramas de sal por quilo de água e clorinidade em torno de 19. Então, olhando a composição da água dita normal, 35 gramas de sal por quilo, eu vou ver que ela tem 55%, 55,07% de cloretos, 30,61% de sódio, 7,72% de sulfato, 3,38% de magnésio, 1,28% de cálcio, 1,10% de potássio, 0,40% de bicarbonato, 0,19% de brometos, 0,02% de estrôncio, 0,01%
de borato, 0,003 de fluoretos. E eu verifico se eu considero esses 6 primeiros elementos, né? Eu vou ter aqui praticamente 99,36% da composição química da água do mar. Então, a água do mar, ela tem uma composição em constituintes maiores formadas praticamente por esses elementos aqui, e os demais elementos da constituição da água do mar, eles vão ali perfazer praticamente 0,6 a 0,7% dessa composição. Porém, se eu olhar aqui, eu preciso de elementos extremamente importantes para construir vida. No solo, né? Se eu tiver ali, ganhar um terreno, tiver que fazer uma plantação, eu vou verificar, sobretudo, se eu tenho nesse solo disponibilidade, né, de nitrogênio, fósforo e potássio. Lembrando que o carbono vou tirar ali da atmosfera sem grandes problemas para fazer a fotossíntese, a produção de matéria orgânica com uso de energia luminosa. No oceano, eu vou precisar também tirar os átomos de algum lugar para fazer a construção da matéria orgânica. Aqui, o bicarbonato ele já vai me assegurar a disponibilidade de carbono. O carbono é um dos elementos mais abundantes no planeta Terra, a nossa química orgânica, né, a nossa construção de matéria orgânica é feita com base no carbono, e na água do mar não vai haver falta de carbono para a construção de matéria orgânica. Porém, eu não vejo aqui nitrogênio, eu não vejo fósforo para que eu construa moléculas extremamente importantes à vida, como DNA, proteínas, né, ATP, né, entre outros. Então, eu vejo que eles estão aonde? Eles estão naqueles 0,6, 0,7% de componentes que são raros e que são mais difíceis e que podem limitar a produção de vida em algumas águas. Então, observando a água do mar, ela é rica em cloretos, sódio, sulfatos, né? E depois aqui vem ali os elementos cálcio, potássio, magnésio, outros elementos, né? E ela tem ali um diluente, né? Uma quantidade grande de água como matriz para essa salinidade. É uma substância complexa, né? É uma solução, desculpa, complexa. Quando você vê o tanto de componentes que tem, então, muitos métodos químicos de análise da água do mar, eles são dificultados pela interferência de íons nas metodologias. Então, quando eu verifico aqui o que acontece, então, no meio marinho, a gente vê a solvatação muito tranquila dos íons, justamente por essa condição de divisão de cargas das moléculas de água. A solvatação ela pode ter uma primeira camada, uma segunda camada, o que vai fazendo com que as substâncias se dissolvam com facilidade, e aí a gente tem uma abundância de íons cloreto e íon sódio. De uma certa maneira, a lixiviação, quando a parte emersa do continente foi lavada, ela levou, sobretudo, os cátions para as grandes depressões, enquanto os ânions eles foram normalmente eliminados para a atmosfera por a atividade de vulcões, tanto emersos, né, então, em terra, como o vulcanismo imerso na forma de hidrotermais, né, de material do magma que é eliminado debaixo da água. Então, a gente encontra vários hotspots, que a gente chama, nos oceanos ainda hoje, mas em atividade pequena em relação à época do grande intemperismo, mas ainda ativos, eliminando material em pequena quantidade, quando comparado ao início do equilíbrio aí da formação da Terra, do protoplaneta e a sua estabilização. Então, grandes emanações vulcânicas, tempestades, muita inserção de material e uma distribuição desse material até que ocorre um equilíbrio dinâmico, ou seja, a quantidade de material hoje introduzido no oceano se iguala à quantidade de material eliminado para o sedimento, para a biota ou para a atmosfera, de modo que nós consideramos a água do mar uma mistura que está em equilíbrio, né? A quantidade de material perdido se iguala à quantidade de material que
que passa, né, para o meio aquático, porém, isso não é válido para as bordas dos continentes, onde o homem está inserindo material numa velocidade e numa quantidade maior do que possa ser distribuído e homogeneizado pela circulação oceânica. Para se ter uma ideia, se eu soltar uma partícula no Pacífico Norte, para que ela atinja o Atlântico Norte, ela vai levar 10 anos. Então, o tempo de mistura é muito grande, 100 anos, desculpa. Então, aqui nós temos, hoje, os processos que inserem material ainda nos oceanos, como as grandes tempestades no Saara, né, que levam material particulado contendo ferro, né, silício, ainda para os oceanos. A gente tem o despejar dos estuários, dependendo do local onde os estuários recebem a água, né, da lixiviação dos rios, os terrenos, os tipos de solo que esses rios drenam, nós temos a inserção de materiais muito diferenciados junto aos estuários. Então, o que nós consideramos hoje em relação à água dos oceanos? Nós verificamos um sistema em equilíbrio, onde a velocidade de inserção do material e a mistura fazem com que a perda para os sedimentos ou para a biota seja igual à inserção, estabelecendo, assim, um equilíbrio na composição da água do mar, considerando o último período geológico. Então, a água está em equilíbrio dinâmico, considerando também 1.322.000 vezes 10 a 15 quilos de água, uma profundidade média de 4.000 metros, né? Então, é uma massa de água muito grande que contribui a essa estabilização das propriedades químicas dos oceanos nas grandes massas. Porém, as bordas são mais rasas e elas são influenciáveis pelas atividades, né, dos continentes, atividades naturais, drenagem natural, erosão, mas também as interferências do homem, que acabam levando muitos materiais que não conseguem ser misturados a contento, fazendo com que as bordas comecem a manifestar aí os efeitos de incremento nas concentrações, levando aos casos de poluição. Então, considerando a lei de Dittmar, que é a lei das proporções constantes, considerando a introdução dos elementos maiores, os constituintes maiores da água do mar, que são, a grosso modo, os que fazem a salinidade da água do mar, nós temos aí que foi observado que numa salinidade de 35, deslocou um pouco aqui minha transparência, numa salinidade de 35 gramas de sal por quilo, a quantidade ou a concentração de íon sódio dividido pela concentração de íons cloreto vai me dar um número X. Se eu pegar uma água mais concentrada, mais salina, então nós temos, por exemplo, uma água com uma concentração de 40 gramas de sal por quilo, eu determinar quanto tem de sódio e quanto tem de cloro, dividir um pelo outro, eu vou obter um número X. Se eu pegar uma concentração ou uma água com uma concentração salina de 35 gramas de sal por quilo e determinar quanto tem de sódio, quanto tem de cloro, eu vou obter o número X. Por quê? Esses elementos, eles entraram na água do mar provenientes dos mesmos processos. Então, a proporção entre eles é constante, né? No caso, vou pegar outros dois íons que também fazem parte dos constituintes maiores. Por exemplo, magnésio e potássio. Numa água de salinidade 35, ou seja, 35 gramas de sal por quilo, vou dividir a concentração de magnésio pela concentração de potássio, vou obter um número Y. Vou pegar uma água mais salina,
considerando os íons maiores, que têm proporções constantes entre eles. Magnésio dividido por potássio, número Y. Diminuí a concentração de sal da água e observei concentração, determinei concentração de magnésio, concentração de potássio, número Y. Esses números aqui estão mais ou menos, o X e o Y estão aqui para um exercício nessa proporção aqui. Então, o que significa isso? Por exemplo, né? Vou fazer um bolo para 5 pessoas. Eu vou usar 2 xícaras de farinha, um copo de leite e 2 ovos. Aí alguém liga e fala assim, olha, tá vindo aí, ao invés de 5 pessoas, 10 pessoas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar 4 xícaras de farinha, 2 copos de leite e 4 ovos. Então, o que eu fiz? Eu aumentei, né, a quantidade, né, a concentração, mas eu mantive a proporção entre os componentes. Com isso, a gente verifica que esses componentes maiores da água do mar, eles estabelecem essas proporções constantes, o que até me permite, se eu determinar o teor de cloretos, como eu falei agora há pouco, por uma titulação com nitrato de prata, eu vou poder fazer a conversão em salinidade da minha água. Então, inicialmente, as determinações químicas, elas foram bastante utilizadas, tá? E aí a gente tem a química, por exemplo, ela era muito mais desenvolvida do que a oceanografia na época que saiu o navio Challenger para fazer as primeiras pesquisas de composição química da água e também da parte de física, geologia e biologia, um pouco diferente da viagem do Darwin, que teve um foco muito na biodiversidade. A viagem do Challenger, um outro navio que saiu de Glasgow e deu a volta em vários oceanos, trazendo amostras de 0 metros, meio, fundo, verificando transparência, pegando sedimento, né? Nessa oportunidade foram trazidas as amostras de água e foi verificada essa questão pelo Dittmar, né? A lei das proporções constantes, estabelecendo aí que a origem desses elementos maiores na água do mar. Então, hoje em dia, se a gente pegar água de superfície dos oceanos, nós vamos ter os locais onde o balanço evaporação, precipitação é maior, são os lugares onde tem maior salinidade. Aonde nós temos o degelo e menor evaporação e maior precipitação, nós temos as salinidades menores. Então, aqui vocês têm um quadro com variações de salinidades em torno de 33, 8, 33, 6 para até 37, né? 37, que são as salinidades maiores, embora aí a gente tenha no Mar Morto até salinidades de 40 ou acima de 40 gramas de sal por quilo, onde o empuxo ele é tranquilo, você consegue flutuar sem grandes esforços. Porém, alguns locais, a proporção constante dos constituintes maiores é alterada. São os locais onde há uma inserção de elementos de uma maneira não equilibrada, como ocorre na água que já se misturou por milhões de anos. Então, por exemplo, na boca dos estuários, conforme a drenagem, o tipo de solo drenado, nós vamos ter uma maior inserção de sulfato, potássio, magnésio, bicarbonato e cálcio. Se vocês lembrarem, esses são os elementos maiores, alguns dos elementos maiores presentes na água do mar. Em fendas profundas, né, onde a circulação e o oxigênio não estão tão disponíveis, o sulfato, que é um componente maior da água do mar, ele é reduzido pelas bactérias para H2S, sendo aqui a gente tem uma utilização do oxigênio em outros processos e por alguns organismos que fazem essa utilização. Quando a gente vê águas rasas, né, onde se desenvolvem corais, né, os corais têm normalmente um esqueleto calcário, carbonato de cálcio,
E aí a gente vai verificar o quê? Os corais se desenvolvem em águas mais quentes e mais rasas. Então, imaginando que o cálcio é o elemento que está presente como íon maior na água do mar, né? E aí a gente tem, nesses locais, a gente tem uma facilidade de precipitação do cálcio, formando ali os esqueletos de carbonato de cálcio dos organismos que fazem aí parte desses corais. O cálcio, aliás, ele é um elemento que ele tem essa propriedade diferenciada. Conforme você esquenta a água, o cálcio tem facilidade de precipitação. Conforme você esfria a água, o carbonato de cálcio tem facilidade de dissolução. Então, conforme você vai nas águas profundas, você vai encontrar mais disponibilidade de íons cálcio, e conforme você vem para águas mais rasas e, sobretudo, quentes, você vai ter uma diminuição do cálcio na forma dissolvida. Em oceanografia, o que a gente chama de particular, material particulado, e o que a gente chama de material dissolvido. Normalmente, material particulado é o que fica retido numa membrana de 0,45 micrômetros. E material dissolvido é o que atravessa uma membrana de 0,45 micrômetros, porque foi a porosidade estabelecida pelos primeiros elementos filtrantes que haviam disponíveis no mercado. Então, até hoje, a gente faz essa separação e pode fazer também filtração fracionada, observando os componentes, né, particulados em diferentes frações aí da água do mar. Então, a gente tem que a composição da água do mar, ela se torna um pouco distinta em relação às proporções constantes dos elementos maiores em mares internos, onde a proporção de sulfato e cloreto é alterada, a proporção de bicarbonato e cloreto, potássio cloreto, magnésio cloreto, cálcio cloreto. Bacias anóxicas, o sulfato vai sofrer uma alteração. Tá? No caso de regiões rasas, onde a gente tem aí a formação de corais, o valor de cálcio vai ser diminuído. No caso de regiões onde tem um vulcanismo submarino, nós vamos ter o teor de fluoretos e os teores de cloro também alterados, sobretudo os fluoretos aí podem aumentar. E existem locais chamados de salmoura ecológica, salmouras geológicas, onde a eliminação de uma solução altamente salina, cujo teor de sais podem chegar de 225 a 326 gramas de sal por quilo. Nessas regiões, realmente, o material está saindo ali de junto do magma e aí traz uma salmoura. Então, nesses locais, se eu fizer aquele bolo lá das proporções constantes, eu não vou encontrar, porque alguns elementos vão estar sendo inseridos em quantidades não proporcionais a outros elementos maiores, de modo que eu não consigo fazer ali valer a lei da proporção constante entre os constituintes maiores, que é válida para o oceano aberto, né? É onde não tenho essas interferências e essas condições especiais. E na interface, né? Todo mundo já ouviu falar que a geladeira, o carro, a bicicleta oxida com grande facilidade junto à praia, né? Por quê? Porque nós temos aí o transporte de íons, né, junto ao vapor de água, formando o aerossol marinho. Esse aerossol marinho, aí nós observamos junto aos oceanos, junto à superfície dos oceanos, num processo de troca, né? E também faz com que a gente também, quando vai para a praia, fica com bastante fome, né? Porque respira uma série de elementos que têm função de aceleradores de processos, né? De metabólicos nossos, então a gente tem aquele apetite, né? Na praia, em função de estarmos respirando também o aerossol marinho, rico em iodo, e com isso nós temos aí essa troca. Então, em relação à nossa primeira parte aqui da aula,
da palestra, a gente tem, então, a composição química da água do mar, ela tem 99,7% de constituintes maiores, sendo que a maior parte já coberta por 6 primeiros elementos, cloreto, sódio, potássio, bicarbonato, e assim vai. E aqui nós temos 0,3%, onde vão estar elementos essenciais à vida, como os nutrientes principais, nitrogênio, fósforo e silício, e os micronutrientes. Então, voltando à minha plantação, se eu vou fazer a minha plantação, né, no meu terreno, eu vou verificar com o agrônomo se tem nitrogênio, fósforo e potássio suficiente para desenvolver a matéria orgânica viva, né? Então, carbono vai estar disponível, nitrogênio pode ser limitante da construção de matéria orgânica nos solos, o fósforo pode ser limitante também, e a gente tem ali para o esqueleto dos organismos vegetais, o potássio tem um papel bastante importante. Agora eu vou fazer o cultivo de algas ou de vegetais no meio marinho. Eu vou precisar saber se tem nutrientes. Aí eu vou verificar o seguinte, se tem nitrogênio, ou eu já verifiquei que tem carbono na forma de bicarbonato, eu vou ver se tem nitrogênio, vou ver se tem fósforo, que podem ser elementos limitantes da construção de matéria orgânica, e eu vou ver se tem silício, porque vários organismos marinhos constroem seu exoesqueleto, sua concha, sua carapaça em silício, em silicato. Então, ao invés de NPK, na água do mar eu vejo NPC. Como o Cial, que é a crosta terrestre, foi bastante lixiviada na formação dos oceanos, da água que constitui as bacias oceânicas, nós temos uma disponibilidade de silício bastante adequada para a manutenção desses exoesqueletos, dessas estruturas mais rígidas dos organismos. Micronutrientes seriam necessários para as vias metabólicas, para aí fazer participar do metabolismo, das reações bioquímicas. Então, a gente tem aí uma necessidade de ferro, cobalto, cobre, molibdênio, zinco, manganês, magnésio. Sobre magnésio, que é um elemento maior, mas ele também tem uma função de micronutriente, porque ele é molécula-chave, né? Ele é elemento heteroátomo, né? Chave na molécula de clorofila. E elementos traços, que aí muitos deles têm função negativa dentro dos organismos, né? Tem uma ação bioquímica não positiva, né? Acaba disruptando várias estruturas moleculares, como é o caso do cádmio, chumbo, mercúrio, selênio. Esses elementos sempre existiram na água do mar, como distribuídos no planeta Terra, mas sempre em quantidades traço. O problema deles é se houver um incremento, um aumento nessas concentrações, a facilidade de entrar num organismo biológico, participar do reator bioquímico, vai aumentar. Então, o grau de exposição aumentando, a gente tem os efeitos desses poluentes, né? Como disruptores bioquímicos e aí desestruturadores de organismos vivos e vias metabólicas, com graves consequências aos organismos e à estruturação das cadeias alimentares. Então, aqui a gente agora passa. Será que existem gases na água do mar? Essa é aqui, sólidos dissolvidos, sais, a gente já está satisfeito. Já sei que tem a tabela periódica inteira, tem elementos em maiores quantidades, tem elementos em menores quantidades, tem elementos em estado aí de concentração muito baixa, na forma de traços. E eu também verifico o quê? Que há a presença de gases na água do mar, porque uma vez que foi formado a protoatmosfera, foi formado esse protoplaneta, começou a distinção dos corpos de água, os fluidos indo aí para as depressões, e havendo troca entre os fluidos ar, mar. Portanto, aí houve uma solubilidade, uma troca, né? De modo que, se observar a composição do ar atualmente, a gente tem aqui o vapor de água presente na atmosfera,
quantidade grande de gás nitrogênio, gás oxigênio 21%, argônio 0,9%, gás carbônico já não é mais 0,3%, já estamos quase 0,5%, e aqui os demais gases, né? Metano, neônio, hélio, criptônio, gases artificiais que foram produzidos pelo homem, introduzidos na natureza por escape, por uso de sprays, né? Então, os CFCs, os clorofluorcarbonos, também presentes nessa nossa atmosfera atual. Mas se nós olharmos a formação do próprio planeta e o intemperismo envolvido nessa formação, inicialmente o vapor de água, ele foi aparecendo, o CO2, aqui eu estou cerca de 2.300 milhões de anos atrás, nós temos uma grande quantidade do gás bastante estável, né? Que é o gás nitrogênio, quantidade vestigial de oxigênio, gás carbônico e vapor de água. À medida que o tempo geológico foi passando e aparecendo, limpando a atmosfera e aparecendo os processos de fotossíntese, a quimiossíntese já havia, mas a fotossíntese, energeticamente, ela rende mais, então ela ganhou espaço maior diante da quimiossíntese. A quimiossíntese acabou ficando restrita em vários locais, é importante porque ela dá manutenção a cadeias tróficas muito importantes em locais onde a fotossíntese está limitada por ausência de disponibilidade de nutrientes, e a quimiossíntese, ela foi mantida, mas o rendimento energético dela é muito mais caro, né? Então, a gente vê o domínio das reações de fotossíntese, né? Para manutenção das cadeias alimentares conhecidas hoje, que dominaram os oceanos e o meio terrestre, e aí a gente vê que com esse domínio também o aumento do oxigênio ocorreu no nosso planeta na parte aérea, o gás argônio, o gás carbônico e o vapor d'água estão ali em quantidades menores na nossa atmosfera atual. A solubilidade dos gases, ela está ligada à lei de Henry. Conforme você aumenta a pressão parcial do gás numa mistura, essa pressão parcial vai fazer com que o gás passe para o meio aquático, até que a pressão parcial do gás no meio aquático é maior do que a pressão do ar, e nós vamos ter a eliminação do gás para a atmosfera. Então, isso acontece com o gás nitrogênio, gás oxigênio e gás carbônico, 3 gases importantes de troca entre o ar e o mar. Então, essa película de moléculas estruturadas aqui na superfície, na interface entre ar e mar, ela é resistente, ela não permite tanto a troca de gás com facilidade, mas, porém, conforme o mar se movimenta, desestrutura essas camadas de moléculas de água, facilitando a troca gasosa. Então, quando o mar está liso, de almirante, que você olha e vê o seu rosto na água, espelho, há uma organização maior das camadas das moléculas de água da interface. Conforme começa a soprar o vento, o cisalhamento, as moléculas vão se desestruturando, a camada fica mais desordenada e há uma facilidade de trocas gasosas. Como o mar está sempre em movimento, normalmente as trocas gasosas são bastante intensas até que haja um equilíbrio dinâmico entre as velocidades de troca. Opa! Então, veja, um gás que é bastante importante, que hoje nós falamos bastante, então, se a pressão parcial do gás na atmosfera é maior do que a pressão parcial do gás na água, o gás vai atravessar até que haja um equilíbrio. Se a pressão parcial do gás na água é maior do que na atmosfera, nós vamos eliminar esse gás até que as velocidades se equilibrem. Então, se nós aumentamos o gás carbônico no ar, é muito provável que haja esse equilíbrio, essa troca entre o gás na atmosfera e o gás na água.
os gases existem nos dois lados e a participação dos gases em processos abióticos e bióticos é diferenciada. Então, vamos lá. Aqui nós temos o gás carbônico, né? Então, entrando na água do mar, né? Aí eu vou levar em consideração a solubilidade em função da salinidade, em função da temperatura e em função da pressão. Se eu tenho que pegar água doce e água salgada, onde é mais fácil fazer a solubilização, a dissolução do gás? Na água mais salina ou menos salina? Quando eu observo um aquário de água doce, eu ponho uma bombinha lá, proporciona uma movimentação e asseguro a troca gasosa nesse aquário. Quando eu monto um aquário de água salgada, eu tenho que pôr muito mais bombas e um sistema de aeração mais potente para fazer aí garantir a solubilização, a presença de gás, né, suficiente na água para que eu tenha uma quantidade tanto de oxigênio como de gás carbônico importante para a manutenção da vida. No caso, o CO2 é um gás extremamente importante à vida, tanto nos processos de respiração, onde os organismos retiram o oxigênio da água, utilizam seus processos metabólicos, oxidam a matéria para obtenção de energia e eliminam o CO2. O CO2, por sua vez, ele vai estar no formato dissolvido, ele vai ser utilizado pelos organismos para produção de matéria viva, utilizando energia da fotossíntese, se incorpora isso em glicose e em outros esqueletos de carbono, e elimina-se aqui o gás oxigênio. Então, gás oxigênio e gás carbônico são extremamente importantes no meio marinho para a manutenção da vida, né? Sendo que o gás carbônico ele tem também, além de ele estar dissolvido na água e entrar numa via biológica, ele também pode entrar numa via geoquímica, ou seja, ele tem a possibilidade de reagir com a água. Então, o CO2, ele é um gás que ele vai ter uma via biogeoquímica muito distinta de outros gases, por essa capacidade que ele tem de reagir com a água, formando um ácido fraco, o ácido carbônico, que por sua vez se dissocia em H+, e bicarbonato, o bicarbonato que se dissocia em H+, mais carbonato, e o carbonato que pode precipitar juntando-se com o cálcio e com o magnésio, que são átomos disponíveis na água do mar. E a própria água do mar ela também se dissocia em H+, e OH-. Então, quando a gente olha esse lado aqui da figura, a gente verifica aqui a questão do pH. Então, o envolvimento do gás carbônico junto à acidificação, ao pH dos oceanos. Então, nós temos aqui um processo que envolve aí H+ e OH- ligado ao pH da água do mar. Quando nós observamos, então, o papel biológico do gás carbônico, tranquilo, ele vai também ali, com a ajuda da água, uma fonte de nitrogênio, uma fonte de fósforo, vai ser formada uma molécula orgânica básica com a eliminação de oxigênio. O Redfield ele falou assim, olha, para a construção de matéria orgânica marinha, lá no primeiro nível da cadeia alimentar, quer dizer, microalgas, né? Organismos muito pequenininhos, nós vamos ver que há necessidade de um número médio de carbono, nitrogênio e fósforo, que é 106 átomos de carbono para 16 átomos de nitrogênio e um de fósforo, para construir uma unidade de matéria orgânica viva, eliminando 276 átomos de oxigênio. O Gold, isso ele fez, ele e os colaboradores dele fizeram esse experimento pegando várias espécies de algas e várias espécies de produtores primários, né, organismos microalgas, na verdade, e fez uma análise da composição desses organismos em termos de carbono, nitrogênio e fósforo e chegou a esse número médio. O Goldman repetiu o experimento e também chegou esse número médio. Então, imagina que os organismos vão estar lá removendo
cerca de 106 átomos de carbono para 16 de nitrogênio e 1 de fósforo para compor uma molécula orgânica lá no primeiro nível da cadeia alimentar. Né? Isso aqui não precisa. E aí, voltando ao pH, Professora, como estaria... Oi? professora, desculpa interromper, mas a senhora já pode ir finalizando a palestra, porque assim, Posso, temos a questão das perguntas, e aí temos diversas perguntas bem interessantes. Tenho certeza que a tá, senhora gostar de responder. eu vou terminar com essa transparência aqui, Guilherme. Muito obrigado, professora. Desculpa interromper. Não, tranquilo. O que acontece, então, com a água do mar é que, além desse sistema carbonato-bicarbonato que eu coloquei agora, ele tem vários ácidos fracos, de modo que a solução de água do mar ela tem um pH em torno de 8, 7,882, e ela é uma solução tampão, o que significa que ela tem uma composição em, em ácidos fracos que permitem a formação de um sistema de tamponamento, onde, por exemplo, se eu tenho uma solução tampão com pH 4,7, adiciono 2 ml de NaOH, base forte, eu vou passar esse pH de 4,7 para 4,9. Numa solução não tampão, por exemplo, pH 7 inicial, adição de 2 ml de base forte, eu passo de 7 para 11. Solução tampão, 4,7, adição de 2 ml de ácido forte, passo de 4,7 para 4,5. Solução não tampão, pH 7, adição de ácido forte, passo de 7 para 2,2. O que eu quero dizer com isso? Um organismo que vive numa solução, num ambiente cujo pH não varia tanto, ele gasta menos energia para compensação das variações ambientais e pode usar mais para reprodução, captura de alimentos, porque o ambiente dele é mais estável. No caso de uma água doce, que não tem uma composição salina que permite a formação de um sistema tampão, qualquer efluente eliminado ali, ligeiramente ácido ou ligeiramente básico, vai modificar o meio em que os organismos vivem, provocando aí migrações ou morte, ou mesmo desaparecimento de certas espécies. Com isso, eu queria encerrar dizendo que a composição da água do mar, além de ela ser extremamente interessante em termos de sais e componentes dissolvidos, ela também tem propriedades ligadas a gases, sendo uma delas extremamente atual, que é o sistema de tamponamento baseado, sobretudo, nessa propriedade do CO2 reagir com a água, formar o sistema carbonato-bicarbonato, está dando esse pH em torno de 8, numa situação tampão, que é muito favorável, porém, o tanto de atividade que o homem está fazendo, ele está levando já a que a água do mar perca a sua capacidade de tamponamento. Isso vai demorar um pouco, mas a gente tem aí observado quedas de 8 para 7,6, 7,5, o que a gente chama de acidificação dos oceanos, não é bem chegar a pHs ácidos, mas uma diminuição que não deveria ocorrer, indicando a desestabilização do sistema de tamponamento. Eu agradeço muito a todos, pela atenção, e aqui eu vou encerrando, dizendo que vocês podem ter mais informações em fundamentos de oceanografia, e vocês podem baixar um livro que a gente acabou de lançar gratuitamente no site do Instituto Oceanográfico, um livro de mais de 1000 páginas, o capítulo 15 é extremamente voltado à composição química da água do mar. Tá? Então, eu agradeço muito a oportunidade, e na década dos oceanos, vamos proteger nossos oceanos, e obrigada a todos por essa oportunidade. Muito obrigado, professora, pela palestra. E agora nós daremos início à sessão de perguntas. A primeira é: qual é a origem dos nomes dados aos oceanos?
Oi? Qual a origem dos nomes dados aos oceanos? Ah, então, tem origem grega e tem origem romana. Então, justamente, o Pantalassa e o Mar de Tétis são as duas derivações dessas civilizações que praticamente falaram já do começo da história sobre os oceanos. Nossa, muito legal. Desculpa, teria algum significado para eles darem esses nomes? Isso, essa nomenclatura, a raiz das palavras eu não sei dizer, mas praticamente vem de quase que de casa, mas casa, uma casa misteriosa, porque o temor ao mar, ele sempre fez parte das civilizações, né? Desde os vikings, né? Praticamente fenícios, eles sempre, ao mesmo tempo que viam o mar como um meio de transporte, como um grande desafio, também viam como um grande temor. Então, temer o mar sempre fez parte das diferentes culturas quando observaram esse grande volume de água nos oceanos. Entendi. A próxima é como foi feita a determinação de que parte da Antártica é gelo e que parte é o que e que parte é o continente mesmo? Como foi feita a determinação se que uma parte é gelo e outra parte é continente? As primeiras aventuras antárticas, sobretudo pela uma competição entre vários pesquisadores aventureiros, né? O Amundsen, que foi o primeiro que foi à Antártica, um dos primeiros que foi à Antártica, praticamente não tinha como distinguir o que era continente e o que era gelo puro, né? Porque, de toda forma, nós temos uma camada de gelo sobre o continente, mas as perfurações é que permitiram fazer essa determinação da espessura da camada, mas o mais importante foram as imagens de satélite. Quando você observa uma estação sazonal de inverno e de verão. O verão antártico normalmente é ali de dezembro, novembro até mais ou menos abril, onde você vai fazer uma observação de uma imagem de satélite, onde você vai ver um continente mais livre de gelo, e você vai verificar esse crescimento também da imagem no período de inverno. Então, os satélites ajudaram bastante a essa identificação dessas porcentagens de cobertura. Entendi. É, uma curiosidade, esse pesquisador, o Rasmussen, foi aí que ficou preso e acabou congelado? Porque tem uma É, história assim. tem uma história, foram dois competidores e um deles morreu, o Amundsen, realmente. Entendi. Um usou cavalos e outro usou cachorros para fazer a ida até o Polo Sul verdadeiro, né? O verdadeiro polo, aquele que tem mais ou menos 80 graus, mais ou menos. Nossa, tadinho. A terceira. Há o risco de que daqui muitos anos a água salgada do planeta inteiro congele, recorrente à ação do sal. Eu acho que vai ser mais fácil diluir, dissolver as calotas polares e diminuir a salinidade do que o contrário, com o aumento de temperatura, para se fazer uma evaporação nesse extremo. Eu acho que são dois processos, primeiro um descongelamento, depois uma evaporação, né? Então, eu acho que é muito, tem que Muito. ter um aquecimento muito grande. Você considerando que haverá um aquecimento, mas também você considerando que haverá um apagamento do Sol, eu não sei qual vai acontecer primeiro. Uma questão bem difícil, tanto que no muita gente fala do aquecimento global e o aumento do nível das marés. E pelo menos Do é o que nível eu do mais dos mares. você congela a E água, manda ela para a depressão e ela mistura e ela sobe o nível
do mar. Teoricamente, ela diminui um pouco a salinidade. Porém, se você aquece, também você aumenta a evaporação. Sua E em alguns consideração. lugares você inunda, em outros lugares você provoca deserto. Por outro lado, astronomicamente, você também está mexendo, você tem a previsão da duração do Sol. Entendi. Então, são muitas variáveis, né, que estão trabalhando. Sim. A próxima pergunta é: boa noite, professora. Parabéns pela palestra. Queria saber o quão mal faz engolir a água do mar, já que existe cádmio, mercúrio e outros metais que fazem mal para o nosso organismo. Eu acho que o problema não é onde engolir a água do mar, então. Se você engolir a água do mar numa água mais de oceano aberto, as concentrações desses elementos são traços, são muito pequenas, né? Se eu disser para você que eu tenho átomo de chumbo no meu osso, é tranquilo, tem, mas, por exemplo, se eu for mais exposta a chumbo do que a cálcio, se eu ingerir mais cálcio mais chumbo na minha alimentação do que cálcio, eu vou começar a ter aí uma bioacumulação que pode provocar problemas. Porém, se essa quantidade for residual, pequenininha, traço, eu vou estar exposta, vira e mexe um processo metabólico mascarado, né? Ele não sabe distinguir o que é um cálcio do que é um chumbo, os diâmetros e as cargas são muito parecidas, né? Então, eu tenho um pouquinho, mas se eu for mais exposta... Então, se você engolir uma água poluída, ainda tem uma via metabólica para pegar. Eu não sei o quanto vai conseguir atravessar a parede do seu estômago, quanto vai cair no seu sangue. Então, tem muitas barreiras. O ser vivo, ele é muito bem dotado, ele tem várias barreiras, tanto de epiderme, como de permeabilidade, se ela é ativa, se ela é passiva. Então, tem muitas barreiras antes de você ter um problema com esses metais. É mais fácil você ter um problema Contaminação? de solução isotônica, hipertônica e hipotônica, e você vai estar com uma solução super salina que pode te roubar água. É, tanto que A muita gente fala osmose disso aí pode... nos peixes. Você Então, troca mas tem uma o... diferença grande de um peixe de água doce e de um peixe de água salgada. Um peixe de água doce, ele é menos concentrado do que o meio, portanto, a tendência dele é perder água. E um peixe de água salgada, ele é mais concentrado, desculpa, a tendência dele é entrar água. Ele tem que mecanismo para ele não explodir, né? Sim, E o peixe de água salgada, ele é menos concentrado do que o meio. Então, o aí mecanismo tem dele tem que ser evitar ele mandar perder. embora. Hã? Entendi. Mandar água embora. Aí, Então, se você olhar a fisiologia, a anatomia, a fisiologia dele por dentro, você vai ver que tem diferenças que mostram. Esse peixe é de água doce, esse peixe é de água salgada. que legal. Sabia. Pura Sim, química. sim. Química, bioquímica, Bioquímica e fisiologia. quinta. A composição da água do mar varia com a profundidade? Então, os componentes maiores, eles tendem a manter essa proporção, tá? Então, teoricamente, o que vai fazer com que uma água modifique sua composição é a mistura. Mas, mesmo assim, a composição é sempre a mesma. A proporção dos íons maiores é sempre a mesma. O que vai mudar se ele tiver na interface ar-mar, na interface água-sedimento, próximo à emissão de uma hidrotermal, próximo a uma saída de supersalina, né, de salmoura geológica. Então, isso daí é que pode alterar um pouco as proporções, não a composição. Entendi. Próximo. Por que as águas do oceano não se misturam? Tem aquela foto tradicional entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, que um é mais azulado e o outro é mais esverdeado, tem uma coloração bem diferente. Na verdade, as águas,
a gente chama de massas d'água, elas caminham como um bolo de várias camadas, enquanto uma água está menos densa e pode ser bastante, pode ser, uma água, a densidade da água ela vai ser dada pela salinidade, pela temperatura. Então, às vezes eu tenho uma água super salina, mas muito fria. Super salina e muito fria, muito densa, tá? Muito salina e muito quente, pode ser menos densa. Tá? Então, a densidade ela é dada pelas essas duas propriedades, temperatura e salinidade. E aí, isso posiciona as massas d'água. Então, as massas d'água estão sempre em movimento e elas cobrem, sim, elas circulam. Na verdade, eu falei 100 anos, mas é 1000 anos o tempo de mistura, mas não é de mistura, é de caminhamento. De caminhamento. Então, as águas estão caminhando em massas de água e essas massas têm diferentes, são identificáveis, elas têm um RG. Então, às vezes, eu vou aqui no Equador, pego uma água de 2.000 metros, 1.500 metros, mais ou menos, e encontro a água intermediária antártica, que veio lá, que mergulhou e veio vindo, e ela, ao invés de vir por cima, ela veio pela intermédio, né? Eu pego uma água de 4.000 metros e encontro a água de fundo antártica, que mergulhou, por quê? Ela veio com uma salinidade pequena, uma temperatura baixa, e ela encontrou uma água mais quente, ela ficou mais densa e ela foi por baixo. Então, nós temos fatias de bolo, né, que identificam as massas d'água, numa Legal, circulação geral, tá? entendi. E a última pergunta é: como o meteoro da extinção dos dinossauros afetou as marés? Ah, isso aí já eu não sei dizer, eu não sei dizer. Essa é uma pergunta grande, mas com certeza o distúrbio provocado, né, na, vamos dizer assim, na litosfera, com certeza teve abalos junto à parte fluida, né, do magma, onde as placas, né, estão depositadas. Provavelmente pode ter tido um abalo que pode ter mexido com as marés. Com as marés. Como hoje em dia a gente tem os tsunamis, a gente tem uma série de fenômenos que são ligados ao acomodamento das placas tectônicas. Então, a gente tem que lembrar que a gente está numa casquinha sólida sobre um mar fluido. E não tem, e isso se movimenta, né? Mais perceptível em alguns lugares e menos. E a gente tem locais dos oceanos, e sobretudo no Pacífico, a gente tem os locais tanto emersos como imersos de subducção e de movimento de placas, então a Terra está em movimento constante, a gente que não percebe. Nossa, que legal. É, essa parte é muito interessante. Eu, particularmente, gosto muito. É, professora, eu teria uma curiosidade. É verdade que se não fosse pelas marés quentes, o Reino Unido inteiro seria gelo praticamente? Então, não é a maré, é a circulação, é mais ou menos o que eu falei, né? O calor específico É, da água, essa capacidade que ele tem de, de assimilar calor, né? E de perder calor, né? Então, vai fazer com que haja sempre um movimento, além da força da gravidade, da Lua, né? Ainda tem a questão do movimento da Terra, da força de Coriolis, né? Todo um movimento, mas também tem essa propriedade química de absorver calor, alto calor específico, que faz com que as coisas, ora, façam um mergulho, ora, façam uma imersão, né? Uma imersão, e isso faz todo um movimento, a questão de dois corpos não ocuparem o mesmo lugar no espaço, a questão do vento jogar as águas de superfície para fora e as águas de fundo subir, né? A rotação da Terra e o encontro de águas em relevos e costa dos continentes fazendo com que ela suba, então existe um movimento, né? Esse movimento é que é importante aí para tudo, né? Para troca, para a distribuição do clima. E o caso, nós temos dois grandes fluidos no planeta Terra: ar e mar, ar e água, vamos dizer assim, né? E aí essa interação
troca de gases, né? Troca de calor e movimento. Então, eles estão sempre envelopando ali a Terra, no caso, da atmosfera, e os oceanos ali circulando entre as bacias. E com isso a gente tem a temperança climática atual, né? Nossa, muito Atual. legal, professora. É. Bom, agora vamos ao encerramento da nossa palestra e o início do sorteio. Novamente, Posso dar só um Oi? recadinho, Guilherme? Fique à vontade. Eu só vou utilizar aqui do espaço de vocês, agradecer muito. É muito conteúdo que eu passei, eu acho que é complicado, né? Pouco tempo, mas eu convido a vocês que quiserem fazer um curso que nós damos chamado Noções sobre Oceanografia, e que ele é dado 2 vezes por ano, por ano aos domingos, gratuito, tá? E nós temos cerca de 250 alunos por vez, quando tinha espaço físico, agora que é pela internet, nós temos mais de 600 pessoas participando. Então, convido vocês a se inscreverem, entrarem na página do Instituto e se inscreverem, quem tiver curiosidade em conhecer mais sobre oceanografia física, química, biológica e geológica. Eu vou pesquisar. Eu tentei. Então, bom, agora vamos ao encerramento da nossa palestra e início do sorteio. Novamente fica nosso agradecimento à professora Elizabeth por ter aceitado o convite e ter ministrado essa palestra. Se a senhora quiser, pode continuar aqui na realização do sorteio, mas se for sua vontade, pode sair também. Fica Eu vou sair nosso porque eu quero terminar agradecimento. eu vou sair porque eu quero terminar um projeto. Se Deus quiser, eu termino até meia-noite. Fique à vontade. Tchau, gente, foi um prazer. Boa Se noite, cuidem. professor. Boa noite.